Eu queria meditar nessa noite na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 18. Carta de Paulo aos Filipenses é a carta da prisão, uma das cartas da prisão, onde Paulo fala muito sobre a alegria, né? Um ambiente quase que contraditório, né? Como que um homem preso faz uma carta de maneira tão pessoal, assim, tão emotiva, né? Tão carregada de existencialidade. É uma carta muito carinhosa do apóstolo Paulo, em gratidão aos filipenses. Ela foi escrita mais ou menos no ano 62 depois de Cristo, e o contexto é que a igreja que se encontrava lá em Filipos, né? A cidade de Filipos leva o nome de Filipe, pai do Alexandre o Grande, né? Ele colocou esse nome lá. E a igreja, muito provavelmente, foi uma igreja que surgiu ali na comunidade do Novo Testamento, na casa de Lídia, na casa de uma mulher. Os teólogos e os historiadores apontam isso, e que provavelmente o apóstolo, o evangelista Lucas, congregou nessa igreja, né? E é uma igreja madura, mas mesmo uma igreja madura tem lá os seus probleminhas de imaturidade espiritual. E o apóstolo Paulo, ele recebe a visita de um amigo querido, que fazia esse papel meio que de aviãozinho nas igrejas. O apóstolo Paulo plantava a igreja e depois continuava a sua viagem missionária, e algum amigo de ministério trazia informações para ele, né? Não tinha WhatsApp, então vinha um aviãozinho santo assim e trazia informações sobre o que a igreja estava passando, né? E é uma igreja que não tem tanto problema teológico assim. O que se sabe é que eles estavam sendo assediados pelos judaizantes, que é meio que senso comum nas cartas do apóstolo Paulo, aquela tendência daquela comunidade. Alguém quer participar? Hã? Ah, tá. Então, essa igreja sofria a pressão dos judaizantes. Os judaizantes eram grupos de cristãos que ainda zelavam muito pela lei e colocavam sobre os gentios a necessidade de cumprir toda a lei, guardar o sábado, circuncidar, isso aos gentios. Isso acabava ferindo a liberdade da graça e acabava que adicionava algo além na espiritualidade cristã, né? Que era cumprir a lei. Esse é um contexto. A pressão dos judaizantes, o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, inclusive, ele faz críticas duras, falando, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, aqueles que gostam de ficar circuncidando. E isso era muito nocivo à espiritualidade, esse legalismo religioso, atrapalhava a relação pura e simples com Deus via amor e misericórdia. E o outro contexto, que é o contexto que mais me chama a atenção, é que existia na igreja partidarismo religioso. Partidarismo é algo muito comum nos nossos dias, né? A gente tem partidarismo ideológico, partidarismo teológico no meio das igrejas, muitas divisões. A gente tem uma dificuldade enorme de conviver com a diferença, com a diversidade. E o resultado disso é a gente ficar preso em bolhas, né? E hoje essas bolhas são ainda mais patrocinadas pelos algoritmos das redes sociais, onde você vai nutrindo só aquilo que te faz bem, e você acaba não convivendo com o adverso, né, com o contraditório. Eu tento sempre fazer esse exercício, procuro, especialmente nas redes sociais, deixar o ambiente mais plural possível, mais diverso possível, para que eu não fique achando que eu vivo numa Samucolândia, né? Onde todo mundo pensa igual eu, e na verdade a gente tem esses problemas, e a igreja estava sofrendo com esse partidarismo, e a receita do apóstolo Paulo para eles era, para superar esse problema do partidarismo, de achar, eu gosto mais dessa galera aqui, dessa turminha que segue aqui, ou desse pastor aqui, ou dessa linha teológica, ou dessa interpretação. O convite do apóstolo Paulo para a gente se livrar dessas tendências, a gente de ficar... uma linguagem muito comum no meio religioso, a gente falar de visão, né? Não tem a mesma visão espiritual que a gente, né? E a igreja fala muito disso, né? O irmão não tem a mesma visão, aí cada um tem uma visão diferente, aí a gente tem dificuldade de lidar com a pluralidade. Aí o conselho do apóstolo Paulo para eles superarem esse partidarismo, que acaba gerando pequenas dissensões, né?
quase que facções, panelinhas dentro da comunidade ali, era desenvolver a salvação, que é a expressão que o apóstolo Paulo usa, né? Desenvolvei a vossa salvação. E isso é interessantíssimo. Esse é um tema teológico que a gente tem que pensar. O que é desenvolver a salvação? O que é crescimento espiritual? Né? Desenvolver pressupõe que você é salvo em Cristo, você reconheceu Jesus, mas agora você tem que amadurecer. Amadurecer envolve, inclusive, superar esses humores de ficar emocionalmente refém a partidarismos ou religiosos ou ideológicos, né? E aí o apóstolo Paulo vai falar que eles têm que desenvolver a salvação. E eu estava pensando nesse tema, né? Como que a gente tem dificuldade de entender isso. Primeiro, que a gente pensa que salvação é exclusivamente para o céu. Quase como uma garantia do não inferno, né? E aí, o que acontece? O apóstolo Paulo vai introduzir esse conceito de desenvolver a salvação como um processo de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. Como ele disse, olha, é como se ele dissesse, existe um objetivo na espiritualidade cristã. E aí fica essa pergunta reflexiva para a gente introduzir o nosso pensamento. Beleza, eu conheci o Evangelho. Qual que é o propósito do Evangelho para nós? Qual que é o objetivo da espiritualidade cristã? E aí a gente pode citar o que a gente vê na religiosidade popular cristã, especialmente de tradição protestante. Alguns vão pensar que crescimento espiritual pode ser, por exemplo, você seguir uma cartilha religiosa, literalmente. Você, agora qual que é o objetivo seu? Convertir? Eu vou ter que guardar dias, horários, uma etiqueta religiosa. Minha mãe usa muito essa expressão. Não adianta nada, minha mãe é católica. Ela falou, não adianta nada passar para crente e não seguir direitinho. Né? Ela usa essa expressão, seguir direitinho para ela é cumprir ali a cartilha religiosa de guardar dias. Agora, será que é isso? Será que o objetivo da espiritualidade cristã é guardar os dias certinho para você? Acho que não, né? Outras pessoas vão achar que o objetivo é ganhar alma para Jesus. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Você foi salvo, agora você vai... Aí a pessoa quase que vira um agente do FBI do céu para ganhar almas para Jesus. Reduz toda a espiritualidade ao proselitismo religioso. Isso fica chato, né? Se isso é espontâneo, se isso é verdadeiro, afinal, se Jesus está na sua casa, os vizinhos saberão se é verdade. Não tem como o próprio Cristo disse, esconder uma lâmpada debaixo da mesa. Não dá. Nenhuma cidade inteira atrás do monte. São metáforas de Jesus. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Não é só essa missão, né? Então, muitos pensam assim, agora o objetivo da espiritualidade é ganhar almas para Jesus. Outros vão pensar que o objetivo da espiritualidade é acumular testemunhos de vitórias. Isso é uma linguagem muito triunfalista religiosa, né? Então, quanto mais testemunhos você der de vitória, especialmente vitória material, né? A gente atribui muito a Deus umas coisas assim, que nem é preocupação de Deus, né? Por exemplo, que você comprou o segundo carro. Não, glória a Deus, eu comprei o segundo carro. Às vezes nem era necessidade, né? Você comprou o segundo carro, você teve condição de comprar o segundo carro. Graças a Deus que você teve condição. Agora, eu acho, na minha opinião, que Deus tem um objetivo mais nobre para você do que comprar o seu segundo carro. Mas a gente vê, especialmente nas igrejas de teologia da prosperidade, resumir toda a espiritualidade em um compêndio de testemunhos de triunfos, de acumular vitórias. Então, a gente fala que agora eu estou abrindo minha segunda empresa, vira realmente uma pequenas igrejas, grandes negócios, fica um negócio assim quase que meio coaching, né? É isso a espiritualidade. É o objetivo da espiritualidade, é isso? Outros vão dizer que é você ser santo. Outros vão achar que não, agora você é salvo, agora sem santificação ninguém vai lá a Deus. Aí o cara resume toda a espiritualidade, a tentativa de ser santo. E boa parte das vezes, nessa tentativa pretensiosa de ser santo aos próprios olhos, porque o verdadeiro santo é, antes de tudo, um grande pecador. Um grande pecador não cínico, mas um grande consciente do seu pecado. O resultado de reduzir o objetivo da espiritualidade cristã a santidade é transformar seres humanos em não humanos, né?
É achar que o convite do evangelho é para você deixar de ser humano. Esse é um grande problema dos grandes movimentos religiosos na história do cristianismo, protestante e até católico, né? Na história do cristianismo em geral, nesses 2000 anos, todos aqueles que se isolaram tentando ser santo deixaram de ser humano. Viraram movimentos sectários, isolacionistas, vão viver em monastérios, quase que budistas, assim. Mas será que o convite do evangelho é isso? E Jesus disse que não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Qual é o objetivo da espiritualidade cristã? Aí o apóstolo Paulo vai falar para essa galera, ó, você tem que desenvolver a salvação. Não quero dizer que santidade não faz parte do objetivo, mas ela não é tudo. Eu não quero dizer que pregar o evangelho não faz parte do objetivo, mas ela não é tudo. Existe um caminho sobremodo excelente, que é a linguagem do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que é o caminho aí eu vou usar uma linguagem até do Ed Renekiewicz, da cristificação do ser. De se parecer com Jesus, de ser Jesus na terra. Para isso, o apóstolo Paulo tem um convite maravilhoso. Enquanto os irmãos lá da igreja de Filipe estavam lá disputando quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais santo, o apóstolo Paulo falou assim, gente, quanto a vocês, eu oro para que vocês tenham só um pensamento, entranhados afetos, ninguém pensa superior em relação ao outro. Pelo contrário, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Esse é o caminho do objetivo da espiritualidade cristã. Ter em nós os mesmos sentimentos que houveram, ou que há até hoje, né, em Cristo Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, o apóstolo Paulo está fazendo uma crítica à presunção do partidarismo, das divisões dentro da igreja. Mesmo Jesus sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou e tomou forma de servo. Isso, no mínimo, dá a entender para nós que o caminho, o objetivo da espiritualidade é sermos igual a Jesus. Cristão é um mini Cristo. Mais do que ir para o céu. Céu, gente. Céu só tem graça se Jesus estiver lá. Porque você imagina você a eternidade inteira pulando cordeirinhos, contando nuvens. Não tem graça, né? Muito mais do que o céu como uma metáfora de estar com Cristo, né? É isso, talvez, na minha opinião, a linguagem melhor para o pós-morte no cristianismo ou no evangelho é a vida eterna. Vida com qualidade divina. Vida eterna não é vida infinita, né? É vida com qualidade divina. É estar com Jesus. É ser um com ele, como o próprio Cristo disse, né? Assim, eu e o Pai somos um, assim vocês serão um comigo e com o Pai. Olha que maravilha. Participar da natureza divina. E aí, a gente já começa a experimentar isso agora, quando a gente começa a se esvaziar. E tem em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai falar que é só assim que nós podemos desenvolver a salvação. Não é um caminho de isolacionismo, sectário, virar santo distante de todo mundo, um mundo paralelo. Não é uma comissão de proselitismo religioso, quase que colonialista. Não é um compêndio de testemunhos de vitória, como se Deus fosse o dono do baú da felicidade para ficar dando 3, 4 carros para você, como se Deus ficasse... Deus vai se sentir mais Deus porque abençoou pessoas com 3, 4 carros, enquanto o seu vizinho está com a luz cortada, porque não deu conta de pagar a CEMIG porque está desempregado. E você, glória a Deus, comprou o 4º carro, assim, insensível. Cadê o sentimento de Cristo? Esquisito esse tipo de espiritualidade. Então tem uns algo meio estranho, não tem? Eu acho. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo vai falar com eles como que a gente pode desenvolver a salvação. E aí eu vou pedir o Juliano para ler para nós do versículo 12 até o versículo 18. Filipenses 2. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida.
Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Maravilha. Então o apóstolo Paulo vai falar para os filipenses que eles têm que amadurecer. Que partidarismo religioso, ficar dependendo de humores, de partido, ainda está no jardim de infância da fé. E eles vão falar, olha, gente, desenvolve a salvação. Assim como vocês estavam amadurecendo quando eu estava aí com vocês, caminhando com vocês, agora mais ainda. Assim, pois, quando ele começa o versículo 12, falando assim, pois, ele está falando assim como eu disse agora, se esvaziando, tendo os mesmos sentimentos de Cristo. O apóstolo Paulo, nesses 6 versículos que o Juliano leu aqui, ou um pouco mais, ele vai citar pelo menos, ele vai dar 4 conselhos de como a gente pode desenvolver a salvação. Coisa tão simples, mas a gente passa batido, né? Esse primeiro é justamente isso. Eu até anotei aqui, olha. A fé madura olha somente para Jesus. Olhar para Jesus aqui é fundamental. Porque o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês estão olhando para os partidarismos. Você está querendo saber se Jesus está mais do lado progressista, ou se Jesus está mais do lado conservador, ou se Jesus é assim, ou se... Não, olha para ele. Olha exclusivamente, tende os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E aí, esses sentimentos, você quer desenvolver a sua salvação, seja servo como Cristo foi. O grande objetivo da espiritualidade cristã é a gente ser Jesus na vida do outro. Como que eu sou? Servindo o outro. Né? O Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que ele fala que amor é mais do que sentimento. Amor é serviço. Amor é serviço. A pergunta que fica para ser cristocêntrico, ser maduro na fé, é saber o quanto eu estou sendo de Jesus para o meu semelhante. O quanto eu estou sendo de Jesus para o meu próximo. A pergunta que fica é, quando você está sendo Jesus para alguém? Isso é ser cristocêntrico, isso é tomar... E isso é interessante, porque o apóstolo Paulo estava vendo que eles não estavam olhando para Jesus mais. Isso acontece demais, né? Principalmente quando a gente ainda é muito novinho na fé e passa por momentos onde você tem que andar com as próprias pernas, e a gente passa por isso. A gente passa por isso. Se você, meu irmão, tem pelo menos... Eu vou ser muito otimista e vou jogar aqui 5 anos de fé cristã. Eu estou no Evangelho desde 1999. Então já tem um tempinho de caminhada. Olha, chega um momento que você já andou o suficiente. Você tem que deixar o jardim de infância da fé e olhar exclusivamente para Jesus e saber julgar coisa com coisa. O apóstolo Paulo está convidando eles isso. Olha, para de olhar os partidarismos religiosos, o denominacionalismo. Olha exclusivamente para Jesus e mais, tende os mesmos sentimentos dele. Porque quando a gente olha para Jesus exclusivamente, a gente fica seguro. Eu não fico preocupado. Ah, mas aquele pastor é muito estranho. Olha, se o pastor falou, bate com Jesus, bacana. O pastor não falou, não bate com Jesus. Por quê? Eu estou tendo o mesmo sentimento com Cristo Jesus. Eu estou olhando exclusivamente para ele. Né? O Lutero tem uma frase que entroniza muito Jesus, que eu gosto muito. Ele fala assim, olha... eu até anotei aqui, porque eu sempre confundo a ordem das frases. Ele fala assim, olha... Olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Isso é importante, sabe? Porque a gente vê tanta teologia hoje, cada um falando uma coisa, uma maluquice. Se você olhar para Jesus, meu querido irmão, é impossível se perder. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Você está querendo ser super santo? Você está querendo ser um agente do FBI para assaltar as almas para Jesus? Jesus quer que você seja o bom samaritano no caminho dos outros. Eu vi um Reels no Instagram, muito bacana, cara. Não sei se esse vídeo é recente, mas um motoqueiro, na hora eu vi Jesus de capacete. O motoqueiro, ele guardou a moto, ele estava saindo assim, atravessando a rua, ele estava de capacete ainda. Uma criança descendo um morrão, assim, tipo esses de Itabirito, assim, que parece que é o caminho do abismo, né? Aqui tem uns morros em pé, assim. A criança perdeu o freio, cara, a criança pequena, e a gente, quando vira pai, a gente olha a criança de outra forma, sabe? Eu tô assim, sensível com criança, né?
E aí, gente, eu achei incrível o negócio. A criança desceu assim, sem freio. Ela ia arrebentar, era uma esquina, ela ia arrebentar em qualquer lugar. O motoqueiro passando, ele meio que sente pela graça de Deus, e ele segura a criança, a bicicleta continua vazando assim, ele salva e fala assim, olha Jesus aí. Isso aqui eu estou dando um exemplo de socorro. E como que a gente pode ser Jesus na vida do outro? Visitando, acolhendo, ouvindo, socorrendo. O objetivo da espiritualidade, desenvolver a salvação, não é virar anjo, né, gente? É virar Jesus. Quanto mais espiritual, mais humano. É socorrer. É servir. Né? O apóstolo Pedro falava, narrando em Atos, ele fala que Jesus é aquele que andou por todo o mundo fazendo bem. Ora. O que adianta eu ser cristão, ser santo, mas ser antipático, cara? Não servir o próximo? Como que a gente está sendo Jesus na vida do outro? Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que é desenvolver a salvação, é ter o mesmo sentimento de Jesus. Não ser orgulhoso, olhar exclusivamente para Ele e servir. O exemplo de Jesus ali antes da ceia, de lavar os pés dos discípulos. Já não vos chamo de servo, mas de amigo. A gente está na hora de lavar o pé do pecador. O Papa Francisco fez uma declaração espetacular. Acho que foi ontem. Ele falando que a igreja é lugar de todos, indiscriminadamente, porque Jesus lavou o pé de todos. É isso. Isso é serviço. A gente coloca muita burocracia religiosa na frente, a gente inventa teologias, triunfalismo, misticismo. Agora, ser Jesus na vida do outro, a gente não é. Então, é ter o mesmo sentimento de Jesus, é a primeira coisa. A segunda coisa que esse texto vai falar é que desenvolver a salvação, maturidade cristã, eu até anotei aqui, a fé madura é aquela que reconhece que tudo é pela graça. O texto vai dizer que é Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Gente, quando você entende que tudo é pela graça, tudo mesmo, não é a quase graça. O problema é que hoje, especialmente no meio cristão evangélico, você tem dois extremos. Você tem a hipergraça, que é aquela graça sem responsabilidade. Aquele cara, tá tudo pela graça, aí também não anda com Deus, não tem temor e tremor, não tem compromisso, tem nada. Não parece com Jesus, não tem transcendência, mas fala da graça. Isso é graxa. Graça barata é a linguagem do Dietrich Bonhoeffer. É a hipergraça. Aí, em nome do medo da hipergraça, tem a quase graça. Qual que é a quase graça? É aquela graça que é só para você aceitar Jesus. Jesus é só um passaporte. Jesus não é o caminho. Aí a salvação só para justificação. É a graça só para justificação. Não é a graça para santificação. Se a graça não me santificar também, a minha santificação, e é fruto de obras, é vaidade, é pretensão religiosa. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, tende os mesmos sentimentos em Cristo Jesus, porque você vai perceber que é Ele que opera em vós, tanto querer como efetuar. Quando você entende isso, meu irmão, uma virada de chave na espiritualidade, dá uma paz. Primeiro, os benefícios de entender que é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Começo, meio e fim é graça. Um benefício clássico é que aquele que se vê pecador, consciente da graça... Eu aceito Jesus todo dia. Todo dia eu aceito Jesus. Eu não aceitei Jesus só em 1999, em março de 1999. Eu aceito todo dia. Todo dia eu sou dependente da graça dele. Tem uma frase espetacular de C.S. Lewis, que eu até anotei aqui, ele fala assim, olha, se você não é o pior pecador que você conhece, então você precisa se conhecer melhor. Isso é graça. Mais de 20 anos de evangelho. Do ponto de vista da moral cristã, eu poderia me orgulhar, como diz o apóstolo Paulo falando do seu farisaísmo. Casado com uma só mulher, né? Nunca me desviei, não torço pro galo. Olha pra você ver. Isso é uma bênção de Jeová. Ó, Haroldo do Rio ali, ó. Agora torço pro Itabirito, que vai subir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro amanhã. E olha só. Gente, quando eu entendo isso, eu olho o meu próximo com misericórdia. O Caio Fábio, esse maluco, tido como maluco para muitos, ele tem uma frase muito bonita que ele fala assim, olha,
aquele que foi alcançado pela graça, não se coloca como juiz do seu semelhante. Porque tudo é graça. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando eu entendo isso, acaba a presunção. E a segunda coisa é que eu vou entender que a minha função na espiritualidade para desenvolver, inclusive a santificação, é uma só. Me render. Tem uma frase do John Stott, que eu até anotei aqui, que é muito bonita. Ele fala assim, cadê a frase do John Stott? Olha. A única função da fé, da nossa função, é receber o que a graça oferece. Ou, uma outra linguagem muito bonita teológica, é dar razão ao Evangelho. À medida que eu vou dando razão ao Evangelho, eu vou sendo purificado de glória em glória, sem aquela presunção, sem aquela paranoia, sem aquela aflição. Leve, igual Jesus disse. Jugo suave mais responsável. O apóstolo Paulo, quando ele fala desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque liberdade pressupõe responsabilidade e compromisso. Olha que incrível. E aí eu tenho que entender que a graça vai fazer isso comigo. Quando eu entendo isso, há uma mudança na minha espiritualidade, há uma paz que me sobrevém e há um olhar misericordioso para com o próximo. Uma frase do reverendo Ludigero Bonilla, lá da primeira presbiteriana de Belo Horizonte, que ele falou uma vez, eu nunca esqueci, ele falou assim, olha, nós não somos salvos porque somos amáveis. Somos salvos porque Deus é amor. E aí, se Deus é assim com a gente, por que a gente não pode ser com o próximo? Agora, eu só olho o próximo com misericórdia se eu me ver alvo dessa graça escandalosa. Se eu entendo a graça como começo, meio e fim. Isso é consciência da graça, isso é desenvolver a salvação, é entender que a fé madura reconhece que tudo exclusivamente é pela graça. Nada como mérito próprio. Deixa eu ver se tem mais alguma frase que eu achei bonita aqui, que eu costumo dizer. Não, fechou. A terceira coisa que eu queria dizer aqui, então a primeira, a fé madura olha exclusivamente para Jesus e serve como Jesus. A segunda, a fé madura reconhece que tudo é pela graça. Não tem como. O povo, os mais fundamentalistas, os mais conservadores, ficam com medo de falar sobre a graça. Gente, o apóstolo Paulo apanhou dos judaizantes. Os judaizantes acusavam o apóstolo Paulo de antinomismo. O apóstolo Paulo é chamado o apóstolo da graça. Aí depois, quem releu o apóstolo Paulo e sofreu duras críticas foi Santo Agostinho, chamado de doutor da graça. Por causa de Pelágio, que era um herege, que falava que aí você fala de graça demais. A gente quer burocratizar Deus. Mas a gente tem que ser consciente da graça de Deus. Se é pela graça, é pela. Não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isso é tudo linguagem paulina. Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça do pecado da juízo. Eis que estou à porta e bato. Se não bater, meu irmão, não adianta abrir a porta. Se nós amamos, é porque ele nos amou primeiro. É graça o tempo inteiro. Como é que eu vou ficar aqui? Então, desenvolver a salvação, maturidade cristã, envolve entender que tudo é pela graça, a minha santificação. E o meu papel é um só. É um só. Receber aquilo, a minha fé tem como função receber aquilo que a graça oferece. Essas são as palavras de John Stott, que é um autor que eu gosto muito. A terceira coisa que é sinal de maturidade cristã, de desenvolvimento da salvação, é que a fé madura produz boas obras. O texto, os versículos finais que o Juliano disse, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, desenvolve a sua salvação com temor e tremor. Você vai perceber que é ele que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, para que vocês sejam luz no mundo, em meio a uma geração pervertida, corrupta e incrédula. E assim você vai dar testemunho, sendo luz. Como que Jesus foi luz do mundo? Especialmente servindo, né? Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer ser luz do mundo, dando lição de moral no mundo. Pô, cara, isso é chato demais. Pisando na cana quebrada, apagando a torcida que fumega. Agora, sendo Jesus na vida do outro, não. Mas sendo acusador, sim. Né? Sendo acusador, sim.
pegando a Bíblia e acusando, mas sendo pontífice, fazendo ponte entre o ser humano e Deus, a gente não é. E aí a gente tem que produzir boas obras. Produzir boas obras é muito mais do que não ouvir determinada música, não assistir determinado filme. O povo preocupado com a Barbie aí, gente. O povo tá neurótico com a Barbie. A Barbie preocupado com a Barbie e o seu vizinho lá passando fome, cara. Seu parente lá com a conta ruim, ó, com a conta vencida, meu irmão. Cadê a misericórdia? Cadê a justiça do reino de Deus? Você está achando que justiça é só justificação pela fé? Uma verdade teológica que não muda a vida de ninguém? Quando teve fome, Jesus teve preocupação com quem teve fome e deu de comer. Isso é boas obras. Porque o próprio Cristo disse que naquele último dia ele vai lembrar daqueles que, em nome dele, fizeram bem. Ó, tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estive nu e me vestiste. Essas são as boas obras. Para mim, gente grande espiritualmente é gente cristocêntrica, é gente que não tem soberba e presunção espiritual, especialmente sobre os ditos mundanos e ímpios, e é gente que exala amor e misericórdia. É gente que as obras falam por si. É luz no mundo ainda, né? O texto vai deixar bem claro, ele vai falar assim, para que vocês sejam luz no mundo. Porque ser luz moralmente correto na igrejinha ali bonitinho, é fácil, né? Dando lição de moral ali na igreja bonitinho. O apóstolo Paulo está criticando eles, ó, gente. Vocês estavam muito bonitinhos aí quando eu estava aí, agora muito mais. Eu não estou aí, eu estou nas minhas viagens aqui. Agora vocês têm que olhar exclusivamente para Jesus. Então, meus irmãos, maturidade cristã é enxergar que o evangelho é prático. Que o evangelho não diz respeito àquilo que você crê. Diz respeito principalmente àquilo que você faz. Aí tem umas frases que eu anotei aqui, olha. A expressão que o apóstolo Paulo usa aí nessa carta aos Filipenses é resplandeceis como luz no mundo. Gosto disso. Eu mudei muito a minha perspectiva. Antes eu tinha essa tentação assim de querer ser super correto. Claro que a gente vai tentando ser a vida inteira, né? Isso não é nenhum convite para você ser um vacalhado, um cristão vacalhado. Mas eu quero mesmo, é ser conhecido como um gente boa. Mais do que um crente. Uma pessoa que quer me elogiar, falar assim, nossa, você é crente, mas você é tão gente boa. Isso para mim é um testemunho. É um testemunho, porque o povo já pensa que você fala que é crente, ele vai te recriminar. Porque a gente acha que dar testemunho é dar testemunho de si, e não de Cristo. Cara, isso é chato demais. Você lembrar, olha, esse cara foi Jesus para mim, velho. Na hora que eu mais precisava, ele foi uma mão que socorre. Ele foi aquele motoqueiro que salvou o menino da bicicleta. Ele chorou comigo nas minhas dores. Ele me acolheu na hora que a minha família inteira me mandou embora de casa por causa da minha dificuldade com a minha orientação sexual. Ah, mas a Bíblia diz, o que Jesus faria? A lei de Moisés mandava atacar a pedra lá na mulher adulta. O que Jesus fez? Você escolhe se você vai ser cristocêntrico ou fundamentalista. Se você vai servir e socorrer aquele que tem fome e sede, ou se você vai ficar aí pagando de bonitão, indo no culto domingo à noite. E isso não muda a vida de ninguém. Ou o sábio teológico, cheio de teologia, naquela aridez prática. Então, não é. Então, olha só, as boas obras não é exclusivamente da lição de moral. Jesus era o santo que andava por todo o mundo fazendo bem. Lutero fala uma frase muito bonita, eu gosto muito de Lutero, a minha monografia do curso de teologia foi sobre o sola gratia de Lutero, a relevância da teologia da graça para os dias atuais. Lutero usava uma frase que eu gostava muito, ele falava assim, olha, Deus não precisa das suas boas obras, que a salvação é pela graça, mas os seus vizinhos sim. Seus vizinhos sim. O que pede pão, sim. E aí, como que eu dou testemunho numa geração corrupta? Não é dando lição de moral, é dando a outra face. Não é recriminando, é andando 2 milhas a mais. Como que eu dou lição de moral? É aquilo que o João Batista fala quando ele começa a pregar o batismo antes de Jesus. Você tem 2 túnicas? Dá uma.
Você tem pão, reparte. Não cobra além daquilo que é devido. Isso, nesse mundo egoísta, nesse mundo onde a gente liga na internet, tem um cara de gente de tudo quanto é lado sofrendo do seu lado, e você exclusivamente pensando na sua forma de investir no tesouro direto e ficar muito rico, e ficar muito rico, e ficar... Isso, meu irmão, não dá. Não tem problema se Deus te deu a bênção de ter condições financeiras. Agora, coloca o pobre na sua agenda aí, meu irmão. O mundo tem sofrimento demais. Porque a gente já tem problema, dificuldade de enxergar política social, do ponto de vista político mesmo. Porque a gente acha que o Estado não pode. Aí você vai acreditar na bondade do coração humano, dessa geração corrupta? Se a gente não fizer, coloca o pobre na sua agenda. O que você doou nos últimos dias? O que tem no seu guarda-roupa aí? Você pode doar? Ontem a gente fez uma atividade com a Melissa de separar os brinquedos, né? A criança vai renovando os brinquedos. Aí tem aqueles brinquedos que não brinca mais. Aí a gente colocou a caixa e mostrou para ela, agora você vai escolher os brinquedos que a gente vai doar para os neném, né? Bonitinho, né? Você vai ensinando a generosidade, né? Coisa meio incomum no cristianismo, né? A gente acha que isso é coisa do budismo. E aí, aí ela ensina, né? Claro que a criança tem aquela relação afetiva, né? Com o brinquedo, tem aquela dificuldade. Não, esse não. Mas é isso. É isso que a gente tem que ter, esse exercício. Isso é ser luz no meio de uma geração egoísta que está querendo juntar o seu primeiro milhão com 18 anos. Tem alunos vendo coaching paranoico querendo juntar o primeiro milhão. Legal, legal. A gente vive num mundo capitalista, tem que ser prudente. Mas se a gente não pôr o pobre na agenda, não ajunteis tesouros no céu. Perdão, na terra. No céu que você tem que juntar. Onde a traça e a ferrugem corrói. Mas no céu. Isso é, nessa geração corrupta, isso é muito mais testemunho da luz do que ficar dando lição de moral. A gente quer ser o santo, porque a gente quer defender Deus com a nossa santidade. Santidade hipócrita. Hipócrita. Que na primeira oportunidade de cobiça, ela manifesta. Porque a gente continua pecador. A gente não virou anjo. A gente está no caminho da santificação, no caminho da graça, no caminho da cristificação, no caminho do desenvolvimento da salvação. Qual que é o objetivo da espiritualidade cristã? Ser Jesus na vida do outro. Como que eu sou? Reconhecendo que eu tenho que aceitar Jesus todo dia, que a graça é começo, meio e fim, então não julgo ninguém. Entendendo que a grande expressão que esse mundo grita para ver a luz resplandecer nas trevas é com boas obras. Boas obras. E eu acho muito triste, né? Eu dou aula de ensino religioso há muito tempo. E aí, quando eu falo de outras tradições, aí manifesta alguns fundamentalistas nas aulas, assim, né? E eu acabo, como eu venho de um ambiente muito fundamentalista, assim, eu acabo sabendo como é que funciona o software de cada um, né? E aí eles vêm, assim, quando a gente fala da necessidade de fazer boas obras, né? De fazer o bem nesse mundo caído, a generosidade transforma o mundo. Aí muitos criticam as posturas, por exemplo, das doutrinas kardecistas e budistas, né, que incentivam a generosidade, e eles falam, mas eles fazem isso para salvação. Que salvação? Eles não acreditam nem em salvação, eles acreditam em reencarnação, nem acreditam em salvação. E outro, todos os budistas que eu conheci, até espíritas que eu conheci que fazem o bem, acostumaram a fazer o bem. E nem está lá fazendo o bem pensando em karma nem nada, não. E a gente que fica aí, a salvação é pela graça, agora eu vou cuidar da minha vida aqui. E é por isso que a gente tem gente morrendo de frio em São Paulo, tendo hipotermia e os templos fechados. Poxa, cara, não dá. Então a gente tem que virar essa chave. Isso é desenvolver a salvação. E outra coisa que ele vai falar é sobre manter a palavra da vida, mas isso deixa para um outro encontro, que isso aqui rende muito, mas eu queria ficar só nisso, para a gente entender que desenvolver a salvação é ser Jesus na vida do outro. Ser Jesus na vida do outro passa pela consciência da graça, que tudo é pela graça. E quando eu entendo isso, não é nenhum convite à avacalhação, velho. Não é mesmo. Você pode totalmente olhar só para Jesus com temor e tremor, independente de pastores, de partidarismo religioso. Hoje tem um problema
chamada teologia da autoridade espiritual. Você já viu isso, né? Da cobertura espiritual. Então, você tem que estar na cobertura espiritual de alguém. Se você... gente, a gente está coberto pelo sangue de Jesus, né? É pelo sangue de Jesus. Eu tenho que estar coberto. Eu, com 20 e tantos anos de evangelho, já andando por conta própria, tendo a graça de ensinar, tenho as minhas referências pastorais? Tenho. Estão distantes, né? Mas tenho. Mas a minha cobertura vem do sangue de Jesus. Aí o povo fica refém de partidarismos, de líderes autoritários. Meu irmão, se você está me ouvindo, e especialmente já tem uma caminhada de cristã aí de alguns anos, tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus.